está complicado demais. É. Qual é o futuro? Então, Celso... Ou como que se lida com isso na para verdade, conduzir para uma melhor? Na verdade, o Código de Trânsito, a sua versão original, para mim, ela atenderia tranquilamente às necessidades do trânsito. Né? Todas as alterações que foram vindo, claro que algumas com exceções foram boas, mas na sua grande maioria transformou sim nesse emaranhado, nessa colcha de retalhos. E a tentativa, e às vezes eu desconfio sobre a tentativa, as boas intenções, mas a tentativa de melhorar muitas vezes dá o efeito contrário. Né? Aquilo que era para recrudescer as penalizações justamente acaba afrouxando. Por exemplo, essa questão que envolve álcool e trânsito, essa então é o prato cheio. Por quê? Porque todas essas alterações acabaram, ou de uma certa forma, recrudescendo a questão da pena administrativa, em outros momentos tentando melhorar a probabilidade de implicações criminais daquele condutor, surtiram justamente o efeito contrário. Essa última alteração, então, é a prova viva disso aí. Eu quero ver agora se realmente vamos conseguir prender um bêbado assassino do trânsito. Né? A gente ri, mas é triste de pensar nesse sentido. Eu estou rindo para não chorar. Nós tivemos aqui no Portal do Trânsito várias matérias e quadros como esse, onde várias pessoas se manifestaram. Júliver, você conhece bem, várias pessoas que são da tua área, né, como Júliver, mas e várias pessoas de outras áreas, né, que não têm assim, não tem obrigação de conhecer legislação nesse nível, mas salta aos olhos, né, que ficaram inconsistências, que aquela intenção de melhorar meio que é um tiro que saiu pela culatra, né, um tiro no pé. Não só piorou, como por conta de um princípio que existe em direito penal, que é a retroatividade da lei mais benéfica, claro. Todas as situações em que o Ministério Público em algum momento conseguiu denunciar por dolo eventual, né, vai retroagir e pode vir em benefício dessa pessoa. Então, quem foi preso por algum motivo, se conseguiu se prender aquela pessoa, é bem provável que essa lei retroaja e essa pessoa seja beneficiada. E aí a gente fica pensando assim, enquanto você vê o exemplo de outros países, né? Acho que todos têm lá seus problemas e talvez não exista um modelo perfeito, mas tem países que ajeitaram o trânsito em menos tempo, com mais eficácia do que nós. E certamente não foi sem olhar com atenção para a legislação, que é uma parte fundamental. Mas não só a legislação, né, Rachane? Não. Uma das grandes necessidades que o Brasil tem e que a gente enxerga muito claramente nos outros países é o investimento. Né? Trânsito é um assunto sério, precisa sim ser encarado como um assunto sério e para isso precisa investimento. E não há quem me convença, que me diga que não tem dinheiro. Porque só se analisarmos a questão da arrecadação com multas de trânsito, que deveria ir na sua totalidade, aí as pessoas, não, mas é 5%, não, 5% é só para o FUNSET. Todos os 95% devem ser destinados para se evitar o cometimento de novas multas. Porque esse é o objetivo. Multa não é receita, não pode ser contada como tal. São Paulo não estava empenhando o valor que ele estava recebendo. Ou seja, isso, do ponto de vista da moralidade, é péssimo. E os países que tiveram bons resultados, justamente o quê? Tiveram investimento pesado. Mas não só a questão do investimento. Eu acho que muito para se mudar a mentalidade do cidadão, a gente precisa ter a certeza da fiscalização e a certeza da punição. Ele tem que saber que se ele beber, ele vai dobrar a esquina e vai encontrar uma blitz. A probabilidade de ele ser pego tem que ser muito grande para se mudar o comportamento. Porque a gente vai ter dois pilares sempre. A fiscalização, que é com seu caráter educativo para fins imediatos, ou seja, vou atingir uma geração que já está com vários vícios, né, a nossa, e a educação que vai trabalhar quem está começando. Né? Então, se nós tivermos esses dois pontos, esses dois focos, fiscalização efetiva, aleatória, falando bastante dessa questão da embriaguez, né, que sem dúvida o cidadão saiba que ele corre um risco muito grande se ele resolver misturar essas duas coisas, álcool e direção, ele vai ser flagrado. Né? E que essa autuação sirva
também para o caráter educativo e numa outra ponta, obviamente, trabalhar de forma, eu digo, quase lobotomizada ao cidadão, né? Vamos falar em educação, 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 educação. Às vezes os meus amigos que são são agentes de trânsito ou dos órgãos de trânsito, assim, mas não, doutora, não venha querer me dizer que precisa educar. O cidadão já sabe que não pode avançar o sinal vermelho, já sabe que não pode correr. Sim, ele sabe, mas ele precisa talvez ser reiteradamente ensinado, né? Nós temos um exemplo muito interessante em relação ao tabaco, né? Hoje, se nós começarmos a pensar que precisa ser muito corajoso um cidadão que está dentro de um cinema e resolve acender um cigarro. O que acontece nesse momento?